2h47, já estamos de volta com o nosso Vitrine Revista e aproveito para convidar você para seguir a nossa página no Instagram, @Vitrine Revista Londrina. Vai ser um prazer ter você lá junto com a gente nesta plataforma, mais uma, né, de comunicação com os nossos telespectadores. Engasguei e estou sozinha. O que fazer? É isso que a gente vai aprender agora, como se autoajudar, né? Com segurança. Estou aqui recebendo o enfermeiro Sérgio Silveira, que é cabo também, e vai bater esse papo junto com a gente, tão necessário, que é a realidade aí de muitas famílias e de muitas pessoas, né, Cabo? Boa tarde, Exatamente, Maica. Prazer estar aqui. Fazia um tempinho que a gente não via no seu programa, né? Tava com saudade já de vir aqui no programa. Que bom, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Viu? Essa questão do engasgo é uma realidade. Sim. E que leva à morte. Com certeza. Infelizmente, recentemente, a gente teve aí a notícia de um menino de 11 anos que estava comendo um pão de queijo na escola e, através do engasgo, ficou 5 dias na UTI, não aguentou e acabou falecendo. Exatamente. O que fazer? Porque normalmente a gente sabe fazer na outra pessoa, né? Que você já fez a manobra aqui, já explicou. Pegar esse dedo aqui e empurrar para cima, por trás. Mas e quando eu tô sozinha, que não tem ninguém para me ajudar? O que eu faço? Pois é. Maica, pegando esse gancho, existe uma lei federal que ela obriga estabelecimentos, por exemplo, escolas, né, a ter esse treinamento justamente para quando acontecer isso, não acontecer o que aconteceu essa semana. Né? Não estou falando que não teve uma assistência, não estou dizendo isso, mas a importância de todos os colégios, escolas terem esse treinamento específico. Né? Perfeito. E não só também saber como fazer, mas também saber como prevenir essas situações. Então, por exemplo, no ambiente escolar, as crianças devem ter uma supervisão de alguém. E nesse momento que eles estão brincando, dando gargalhadas, não pode ter comida envolvida, né? Porque é muito fácil a comida estar na boca ali solta, acabar sendo aspirada e vai no local indevido, acaba ocorrendo esse engasgo. E aí são situações de emergência que a gente precisa saber, né? Se você identificar alguém e iniciar já as manobras corretamente. Perfeito. Mas vamos falar, né, agora sobre o autodesengasgo, se você estiver sozinho, né? Não, e outra, porque normalmente a pessoa, como ela está engasgada, gente, eu engasguei com espinho de peixe, né, de um bacalhau, é horrível a sensação. Primeiro, eu acredito que é manter a calma, mas a criança não tem essa noção, né, como manter a calma, né? Então, por isso que é importante ter a supervisão de adultos, claro, né, perto, principalmente quando está se alimentando. Mas e um adulto em si, como que ele faz para se cuidar, fazer um manejo e sair dessa? Então, assim, se você se engasgou, está sozinho em casa, no ambiente, é importante que você saia em outro ambiente onde há pessoas ao redor, para as pessoas identificarem que você está sofrendo esse engasgo e aí alguém tentar te ajudar. Perfeito. Claro, nós estamos falando aqui de uma situação sozinho, né? Então, sozinho, a pessoa tem duas opções, tem duas chances, vamos dizer assim. Primeiro é tentar achar um local que tenha pessoas ao redor, caso você não esteja de fato mesmo sozinha ou sozinho, né? Você tem como você mesmo fazer a manobra. Daqui a pouco eu até posso fazer aqui. Tá. Colocando a sua mão, fechando a mão, né? Fecha a mão, encosta na parede do abdômen, logo acima do umbigo. E com a outra mão você vai pressionar você mesmo, fazendo uma pressão aqui para dentro e para cima. Perfeito. Aumentando uma pressão aqui no tórax para fazer o único orifício que há para expulsar o objeto é as vias aéreas, para tentar sair. Fazer essa pressão intratorácica para fazer expulsar esse objeto ou alimento que estaria obstruindo a passagem do ar. Comer pão, por exemplo, no caso de espinha, esse negócio é mito ou é verdade? Então, pode ser que você consiga realmente soltar. Ajudar. Mas o ideal, no caso do espinho, dificilmente o espinho ele vai causar um engasgo, porque o ar vai estar passando ali. Geralmente ele vai entrar na mucosa, ele vai machucar e vai incomodar. Né? Então, nesse caso, não vai ter um risco de engasgo. Bem difícil acontecer. Teria que ir ao médico para fazer a retirada desse espinho. Perfeito. Né? E é uma coisa que é importante, eu acho que a primeira coisa é manter a calma também, né? Exato. Se você se desespera, nossa, é dificílimo você conseguir permanecer respirando e conseguir buscar a própria ajuda, né, de outras pessoas e fazer a própria manobra. Exato. Então é um momento assim de uma extrema urgência, porque se a pessoa não conseguir se desengasgar, ela vai evoluir para uma inconsciência questão de segundos. É rápido. É muito rápido. Então, a primeira opção eu falei. A segunda opção, você não consegue fazer uma pressão, ter uma força o suficiente para fazer essa pressão no tórax, né?
no abdômen, comprimindo aqui o diafragma para fazer essa pressão no tórax, é você encontrar um móvel na sua casa, por exemplo, uma cadeira que não tenha pontas, não tenha arestas, assim. Tipo, por exemplo, essa daí. Eu estava olhando para ela exatamente pensando nisso. Seria ideal, porque ela é bem arredondada, ela não vai machucar. Então, seria você se lançar em cima dessa cadeira, né, de forma que faça no abdômen, né, colocar o abdômen ali e se lançar em cima dela, fazendo essa pressão, aumentar essa pressão e fazer a expulsão do objeto. Por exemplo, engasguei. Certo. Tá passando mal. Tô brincando, gente, calma, tá? Credo, não vamos brincar com isso não, que isso é muito triste, na verdade. Esse seria o movimento aqui, ó? Esse seria o movimento, aqui, Maica. Aqui. Exatamente, encostar ali a boca do estômago, né? Tô sentindo, a boca do estômago. E eu vou puxando. Aí você vai se lançar mesmo em cima, aumentando uma pressão, tipo, para que... Gente, dá uma pressão mesmo. Dá uma pressão, né? Sentiu, né? Senti aqui, então. ó, se colocar no lugar certo, ela vai dando uma ajuda. Tem um relato real de uma pessoa que sofreu um engasgo, ele se lançou em cima de uma rede e conseguiu se desengasgar. É um relato de uma pessoa que ele conta essa experiência, como que foi horrível, assim. Cadê ele? Ele foi embora. O Fernandinho estava aqui, o pai dele se engasgou com um bagaço de laranja. Nossa, você vê. E a sorte que tinha gente em casa. Se ele estivesse sozinho, ele falou, eu não sei se meu pai estaria aqui hoje, né? Então, até um bagaço, ele está acostumado a comer, mas o bagaço, de repente, ele engoliu por uma via errada ali e trouxe esse problema do engasgo. No momento de desespero, mas o Fernandinho falou que graças às manobras que você trouxe aqui, a gente mostrou. Olha que legal. Ele conseguiu, pegou, fez esse movimento, como que é aqui? Você vai fechar a mão, aqui, né? Vai fechar a mão aqui, ó. Essa câmera vai pegar. Essa aqui, ó. Fechou a mão. Vai encostar agora. Pode ficar em pé? Pode, fica à vontade. Então aqui, ó. Fechei a mão. Você vai encostar logo acima do umbigo. Né? Encostou. Acho que vou fazer com essa mão para ficar mais fácil aqui, ó. Fechei a mão. O umbigo meu tá aqui, ó, logo acima do umbigo. Eu vou tentar eu mesmo fazer agora com essa outra mão, apoiando a primeira mão aqui, apertando para dentro e para cima, né? Mas às vezes eu não vou conseguir fazer isso, né? Não vou ter a força e às vezes no desespero eu não vou conseguir fazer essa pressão. Então eu vou ter que usar daí o móvel, né? Um sofá, uma rede, até mesmo uma outra bancada na casa, assim, uma mesa que não tenha uma ponta, né? A rede salvou o cara. A rede salvou o cara. Que legal. Pois é. E, então, assim, mas o importante é a gente... Eu sei que a gente vive... todo mundo está na vida bem corrida, né? Estamos. Então, assim, se parar para alimentar, é se alimentar de fato, né? É o momento que a gente tem que, de preferência, ficar em silêncio, principalmente as crianças, né? Sentarem à mesa, todo mundo agora é um momento de sem brincadeira e ter supervisão de um adulto, né? Esses alimentos eles devem ser bem cortados, pequenininhos, bem preparados, né? Principalmente para as crianças, né? E estar se alimentando em silêncio ali, né? No momento de comer, ter a supervisão de alguém é muito importante. E idosos também, né, gente? Idosos também. A gente fala das crianças, mas os idosos também precisam dessa supervisão, principalmente os idosos que estão acamados, debilitados, precisam de toda essa orientação. Exato. Idosos e principalmente, imagina, quem trabalha em colégio, escolas, que lidam diretamente com crianças, né? Tem que ter esse treinamento, com certeza, é obrigatório, né? Que é o que diz a Lei Lucas, né? Que fala tem essa Lei Lucas que foi através da... E a Lei Lucas, inclusive, o menino Lucas acabou falecendo numa excursão escolar, se engasgou com a salsicha do lanche, ninguém ali sabia fazer as manobras, aconteceu isso também igual esse menino, acabou indo parar numa UTI, mas por consequências da falta de respiração que ele teve, então ele acabou falecendo no hospital, né? Aí a mãe dele, Alessandra, procurou órgãos responsáveis para ter essa lei que obriga as escolas, tanto públicas e privadas, de fazerem esse treinamento para não acontecer isso. Tá aí, gente, mais uma orientação e informação do enfermeiro Cabo Sérgio. Muito obrigada. Eu que agradeço, Marca. Sempre um prazer receber você aqui. Obrigada pela sua disponibilidade, né, de levar esse tipo de informação para quem nos assiste, né? Eu que agradeço. É a prevenção, né? É a prevenção principal. Exato. Obrigada, tá? Obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima.